Alguns pseudo-estudiosos do livro de Enoque têm o péssimo hábito de dividir o livro de Enoque. Por não o conhecerem como ele é, muitos não acreditam que tudo escrito nele é um compêndio só. Mas muitos desses pseudo-estudiosos acreditam que as partes mais messiânicas e as partes mais apocalípticas são inserções tardias. E por causa disso, muitos costumam dizer que uma coisa é o livro de Enoque e outra coisa é o Apocalipse das Semanas de Enoque, quando na verdade é tudo um escrito só. Mas como já foi dito em outras ocasiões anteriores, o livro de Enoque era normalmente reconhecido e utilizado como texto sagrado nos tempos antigos, mais especificamente nos períodos do 1º e 2º século e até antes disso, pelos essênios inclusive. E já foi dito também outras vezes que ele não era bem visto pela classe religiosa dominante da época, os chamados perushim, fariseus. Por quê? Porque o texto de Enoque joga por terra tanto o cristianismo que a gente conhece hoje, como o judaísmo atual e o antigo, e também a famigerada lei oral, que é aquela tradição criada pelos remanescentes judaicos de Babilônia. E também por isso os essênios, que eram hebreus legítimos da tribo de Judá, inclusive, eles eram vistos na época como a escória da sociedade. Os essênios se fundamentavam estritamente na Torá, como ela foi dada por Deus, sem inserções posteriores. E também nos escritos de Enoque, bem como os escritos que fazem citações diretas a Enoque, Jubileus, Testamentos Patriarca. Dito isso, precisamos realmente estar sempre analisando tudo que está escrito no livro de Enoque, para ver se tem mesmo algo que contraria a Torá ou os ensinamentos de Yeshua. E é isso que o Projeto Reina vem fazendo há alguns anos, fazendo e compartilhando para provar por A mais B que o livro de Enoque é sim 100% confiável, como de fato é. Esse texto mostra coisas que têm acontecido e coisas que seguirão acontecendo até o fim dos tempos. Num relato que Enoque explica dividido por semanas, ele divide e classifica sua explicação toda em semanas. Cada período de 1000 anos ele coloca como semanas, profeticamente. Vamos à leitura do capítulo 92. Capítulo 92 é assim: Depois disso, Enoque começou a falar sobre um rolo, e disse: No tocante aos filhos da retidão, os eleitos do mundo e a semente da retidão e integridade, no tocante a estas coisas eu falei, e estas coisas eu explicarei a ti, meu filho. Eu sou Enoque. Em consequência daquilo que me foi mostrado, de minha visão eterna e da voz dos guardiões e santos, eu tenho adquirido conhecimento, e da mesa do céu eu adquiri entendimento. Então Enoque começou a falar de um rolo e disse: Eu nasci o 7º na 1ª semana, enquanto julgamento e retidão esperavam com paciência. Mas depois de mim, na 2ª semana, grande maldade se levantou e uma fraude se espalhou. Naquela semana, o fim da 1ª acontecerá, na qual a humanidade será salva. Mas quando a 1ª se completar, a maldade crescerá, e durante a 2ª semana, ele executará o decreto sobre os pecadores. Depois disso, durante a sua conclusão, a 3ª semana, o homem da planta do justo julgamento será selecionado, e depois dele, a planta da retidão virá, para sempre. Subsequentemente, na 4ª semana, durante sua conclusão, a visão dos santos e justos será vista. A ordem tomará lugar de geração a geração. Uma habitação será feita para eles. Então, na 5ª semana, durante sua conclusão, a casa da glória e da dominação será erigida para sempre. Depois disso, na 6ª semana, todos os que existirem nela estarão escurecidos. Os corações de todos eles estarão esquecidos da sabedoria, e nele um homem se levantará e virá. Durante sua conclusão, ele queimará a casa do domínio com fogo, e toda a raça da raiz eleita será dispersa. Depois disso, na 7ª semana, uma geração perversa se levantará. Abundantes serão seus feitos, e todos os seus feitos perversos. Durante sua conclusão, os justos serão selecionados, dentre a eterna semente da justiça eterna, e a eles será dado 7 vezes mais da doutrina de sua criação. Depois haverá outra semana, a 8ª, a da retidão, para a qual será dada uma espada para executar juízo e justiça sobre todos os opressores. Os pecadores serão entregues nas mãos dos justos, os quais durante sua conclusão adquirirão habitações para sua retidão, e a casa do grande rei será estabelecida para celebrações, para sempre. Depois disso, na 9ª semana, o julgamento da retidão será revelado ao mundo todo. Toda obra de maldade desaparecerá de toda a terra.
O mundo será marcado para a destruição e todos os homens estarão atentos ao caminho da integridade. Depois disso, no 7º dia da 10ª semana, haverá um julgamento eterno que será executado sobre os sentinelas, e um eterno céu espaçoso brotará no meio dos anjos. O antigo céu se apartará e passará. Um novo céu aparecerá, e os poderes celestiais brilharão com um esplendor para sempre. Depois, igualmente haverá muitas semanas em extrema bondade e retidão. O pecado nem será nomeado lá, para sempre e sempre. Quem haverá lá de todos os filhos humanos, capaz de ouvir a voz do santo, sem emoção? Quem haverá capaz de pensar seus próprios pensamentos? Quem será capaz de contemplar toda a obra dos céus? Quem de compreender os feitos dos céus? Ele poderá ver sua animação, mas não seu espírito. Ele poderá ser capaz de conversar a respeito dele, mas não de subir a ele. Ele poderá ver todas as fronteiras destas coisas e meditar sobre elas, mas não poderá fazer nada igual a elas. Qual de todos os homens é capaz de entender a largura e o comprimento da terra? Por quem têm sido vistas as dimensões de todas estas coisas? Todo homem que é capaz de compreender a extensão do céu, qual é sua elevação e pelo que ele é apoiado? Quais são os números das estrelas e onde todas as luminárias ficam no descanso? Esse foi o capítulo 92. Esse texto mostra uma divisão explicativa. Toda a existência dividida em 10 semanas, cada uma representando 1000 anos. E assim ficou a divisão profética explicativa de Enoque. Primeira semana, criação e queda do ser humano. Esse período faz menção aos primeiros 1000 anos da criatura humana na Terra. Adão e Havá, Adão e Eva. Na verdade, Adão não era um nome próprio, mas é tão somente uma palavra hebraica. Adão significa ser humano. Ser humano em hebraico é Adão. Quando o ser humano ainda possuía vida longa, Deus disse: no dia que você pecar, você morrerá. E a maioria não conseguiu entender isso. Mas quando prestamos atenção na afirmação bíblica de que 1000 anos para Deus é como um dia, aí conseguimos entender. Por causa do pecado, Adão não conseguiu viver nem 1000 anos, mas lemos no texto do Gênesis que ele viveu 930 anos. Pela medida de Deus, morreu antes de completar 1000 anos, então para Deus morreu no mesmo dia. Porque o plano original de Deus é que os humanos fossem como Adão, seriam eternos, entre aspas, e de tempos em tempos comeriam do fruto da árvore da vida, para essa eternidade se renovar, que é justamente o que teremos no fim de tudo. Como o DNA de Satã entrou na criação humana, ao passo que o primeiro homem, obedeceu uma sugestão satânica e a natureza de Satã se incorporou à natureza do homem, Deus deixou sua criação quebrar para poder consertar, digamos assim. Segunda semana, dilúvio e renovação da população. Em face de toda a corrupção espiritual que a Terra passou, com anjos e estrelas desobedientes vivendo na Terra e praticando pecado com as mulheres, foi necessário Yah destruir tudo para repovoar tudo de novo. Do contrário, hoje teríamos gigantes entre nós, seres da altura de prédios de 40 a 50 andares. Coisa inimaginável isso pra gente hoje em dia, né? Muito mais altos e muito mais fortes do que nós. Mas como Yah criou a Terra para o ser humano reger, rapidamente ele interveio e consertou o estrago causado pelo pecado dos seres espirituais. Não era para existir seres altos e fortes assim entre nós. Yah consertou essa situação, e nisso aí Noé foi o baluarte da retidão e da justiça divina. Criado na lei do Deus de seu bisavô Enoque, Noé veio ao mundo na condição de agente da redenção humana, e através de sua família repovoou o mundo material. Terceira semana, glória e declínio do povo de Deus, ascensão e queda de Israel diante do Deus que os estabeleceu. Conforme a população terrestre foi voltando a crescer em número, povos e nações diferentes começaram a se formar, e um desses povos era o povo hebreu, o qual Deus Yah escolheu para ser seu povo pessoal, e para isso lhes foi dada uma série de normas e regras específicas que eram exclusivas para eles, para que através dessas normas fossem conhecidos como povo de Deus. Yah foi o responsável direto pela formação de seu povo na terra, pois concedeu a paternidade a um casal que já estava totalmente fora do ciclo reprodutivo humano. Por meio desse filho, Isaac, foi gerada a nação de Israel, a qual mais tarde desceu ao Egito e foi escravizada por lá.
Mas Yah enviou um escolhido dele para liderar essa libertação, assim como enviou vários outros líderes ao longo da história para fazer justamente isso, libertar seu povo. Ao longo de sucessivas guerras e batalhas, Deus foi honrando o povo de Israel e mais tarde estabeleceu reis para eles. Esses reis deveriam ser representantes da realeza divina no meio do povo, nos quais Deus regeria seu povo por meio desses reis. Mas como a maioria dos reis se corrompeu e denegriu a glória do povo como um todo, Yah os enviou a vários castigos e punições, sendo o mais marcante de todos o cativeiro na Babilônia. Mais tarde, Deus resgatou seu povo do exílio, como havia prometido fazer, mas o povo continuou errando e pecando mais e mais, e recebendo vários outros castigos e libertações ao longo da história, ao qual a gente não vai entrar em detalhes porque essa parte do passado tem que ser mais resumida, para entrar na parte do futuro. Até o ponto de haver muita tzaraat no meio de seu povo. Lembrando que tzaraat é aquilo que chamam de lepra na tradução bíblica, mas tzaraat não é uma doença existente e nem é nada daquilo que conhecemos como lepra hoje. Em estudos anteriores do livro de Enoque já foi dito que a tzaraat, na verdade, era uma espécie de manifestação material da pecabilidade humana, a manifestação visível da consequência do pecado na natureza humana. Isso já foi dito em estudos anteriores. Quarta semana. O último Adão, a troca de sacerdócio, o fim do sacerdócio levítico e início do sacerdócio universal, que chamamos de melquisedéquico. Em meio a uma Israel repleta de pecado e corrupção, eis que vem ao mundo, no ano 4000, na quarta semana, o prometido, Hamashia, o ungido de Deus, aquele que tem autorização da parte de Deus para falar e agir em nome de Deus. Ele foi anunciado profeticamente como o cordeiro que tiraria o pecado do mundo, e muitos não entenderam até hoje o que significa ele ter tirado o pecado do mundo. O significado dessa expressão, cordeiro que tira o pecado do mundo, se você ainda não entendeu, eu vou dizer mais uma vez como disse em estudos anteriores. Yeshua tirou o pecado do mundo no sentido do que ele fez em relação a tzaraat, que é chamada de lepra na Bíblia. A tzaraat era a marca material da presença do pecado na raça humana. A tzaraat era uma espécie de materialização da presença do pecado na vida da pessoa. Por isso que nós vemos na Bíblia que a tzaraat não dava só na carne da pessoa, ela dava também nas vestes, na roupa da pessoa, e dava também nas paredes da casa, representando que aquela família estava em pecado. O verdadeiro ungido de Deus foi anunciado profeticamente desde muito antes dessa época, e a principal característica de identificação do Mashiach, o Messias, seria justamente o fato de que ele limparia os Metsorá. Metsorá é aquele que contrai tzaraat, é o que a Bíblia chama de leproso, é o Metsorá. Durante seu ministério humano, Yeshua limpou muitos Metsorá, que na Bíblia eles chamam de curar leproso, mas o termo correto não é curar leproso, é limpar os Metsorá. Sendo a materialização da presença do pecado numa pessoa, então o termo correto realmente é limpar os Metsorá e não curar. Tzaraat nunca foi doença. Tzaraat era uma espécie de sujeira espiritual. Tipo, o que a gente via no aspecto, na aparência de um Metsorá, de alguém que tinha tzaraat, seria mais ou menos como Deus vê um pecador aos olhos dele, espiritualmente. Ao limpar os Metsorás, eles voltavam a ser espiritualmente limpos. Não era um doente sendo curado e deixando de ser doente. Era uma pessoa dominada pelo pecado, tomada pelo pecado, voltando a ser espiritualmente limpa. Porque o princípio espiritual do pecado é esse. Conforme você vai praticando as coisas que Deus condena, você vai acumulando sujeira espiritual em você, digamos assim, para ficar bem entendido. E se a pessoa se sujar demais acima de uma certa medida, sem ter até então buscado a presença de Deus para te limpar espiritualmente, então você atinge o ponto máximo, onde a sua medida de iniquidade enche até o topo, como numa vasilha. É por isso que vemos na Bíblia certas expressões como aquela que Deus disse a Abraão: a medida de iniquidade dos amorreus ainda não encheu. Talvez muita gente nem nunca tenha parado para pensar o que quer dizer isso. É porque os amorreus eram um povo pecador, mas a medida de sujeira espiritual deles ainda não tinha chegado numa plenitude que permitisse Deus lançar juízo sobre eles. Você me entende? É necessário voltar a falar sobre isso e explicar mais a fundo esse conceito, porque muitos não o entendem até hoje. E assim você compreende bem o tamanho da obra que Yeshua realizou aqui nesse mundo. Shaul, conhecido como apóstolo Paulo, ele chama Yeshua, em 1 Coríntios, de o último Adão.
Por que Paulo chama Yeshua de o último Adão? Porque Adão foi o protótipo da criação humana segundo a vontade de Deus. Foi o ser criado à imagem de Deus sem pecado. Mas como o primeiro tipo ideal de homem criado decaiu, em sua encarnação parcial como ser humano, Deus reapresentou o tipo ideal de humano, que agrada a ele. Um homem que é humano, mas que preza pela obediência à Torá e se submete à vontade de Deus em primeiro lugar. O Yeshua humano era exatamente assim. O Yeshua humano era o que Adão devia ser. Ele não tinha um plano de vida separado do que Deus havia instruído a ele. O plano de vida do homem Yeshua era viver a vontade de Deus. E é isso que Deus espera de cada escolhido dele. O que ele espera de mim e de você, que o seu plano de vida terrestre seja viver para ele, e o meu também. E foi assim que ele encabeçou a mudança espiritual de sacerdócio por meio de Yohanan, o chamado batizador, ou João Batista, como chamam. A partir do momento que Yeshua foi imerso por Yohanan no Rio Jordão, o sacerdócio universal, no modelo de Melquisedeque, voltou com força total e suplantou o modelo levítico. Agora qualquer pessoa no mundo pode ter acesso a Deus, porque o sacerdócio universal, chamado Melquisedeque, ele serve para cobrir espiritualmente Israel e todas as outras nações. O Levítico só serve para cobrir Israel. E em meio a esse quarto milênio foi estabelecida a Querrilá, a congregação, o conjunto de fiéis que fazem parte de Yeshua, que é o que a gente fala agora. A quinta semana de Enoque, glória e declínio da congregação messiânica. Durante essa quinta semana, o ano 5000 da criação, e ao longo dela, a Querrilá foi crescendo e se consolidando, até chegar ao ponto de estar sólida, espiritualmente forte e incomodando os impérios vizinhos. A congregação dos santos de Deus ainda sobrevive espiritualmente, sim, mas do ponto de vista terrestre, ela foi sufocada e adulterada, desfigurou e diminuiu. No ano 98 dessa era, o concílio de Jamnia foi realizado por autoridade religiosa da época e criou o chamado cânon sagrado. O que é cânon sagrado? É uma forma deles decidirem quais escritos eram aceitos e quais não eram. Não deveria existir isso, mas fizeram isso. E foi durante esse período de decidir o cânon sagrado que começaram a banir vários escritos espirituais que eram naturalmente aceitos, inclusive o livro de Enoque, o qual depois o rabino Shimon Bar Yochai resolveu amaldiçoar. Shimon Bar Yochai é o pai do Zohar, que por sua vez é o fundamento da Cabala, o misticismo judaico. Foi esse Shimon Bar Yochai que amaldiçoou verbalmente o livro de Enoque. Depois da morte de Yohanan, que chamam de apóstolo João, e de Policarpo, seu mais fiel discípulo, a congregação messiânica foi totalmente modificada pelo sistema, que já tinha a intenção de controlar todas as religiões. E de lá para cá o sistema religioso vem sendo moldado e manipulado para deixar de surtir efeito prático na vida das pessoas. Pois a palavra de Deus é poderosa, mas ela é poderosa como ela é. A palavra de Deus adulterada não muda ninguém, não transforma ninguém. A palavra de Deus sem adulterações é poderosa. Estando adulterada, é apenas mais uma religião como outra qualquer. E assim vem até hoje, na fundação do cristianismo, sendo encolhida e controlada pelos mesmos indivíduos que mais tarde viriam a ser conhecidos como Illuminati. Aqueles grupos de pessoas que dizem que não existe ou que não existiu. São eles que controlam e definem as religiões de um modo geral, assim como a economia. Sexta semana, a escuridão global, o falso Messias e a vinda do verdadeiro. O tempo foi passando e entramos no sexto milênio sem perceber, até por causa do calendário judaico, que foi alterado ainda no quinto milênio. Em comparação com a contagem do calendário gregoriano, que é o que a gente usa atualmente, o sexto milênio teve início em 2007. Foi esse o período descrito pelo rabino Yitzhak Kaduri, no qual Yeshua começaria a se manifestar maciçamente em Israel, de forma espiritual, não presencial. Foi mais ou menos a partir dessa época, 2006, 2007, que começou a enxurrada de manifestações pessoais de Yeshua, pessoa a pessoa, entre os do seu povo. Tem muito judeu que acredita no Mashiach Yeshua, embora não apareça isso para o mundo. Hoje sabemos que Yeshua não é discernido pela maioria dos judeus como Mashiach, mas isso faz parte dos planos de Deus, para que haja tempo e oportunidade de juntar fiéis de outras nações, pois Yah não é Deus só de Israel. Ele não criou tantos povos e nações para ficar acessível apenas a Israel. Yah deseja que toda a sua criação o reconheça como o único Deus. Mas por causa desse pessoal,
Esse pessoal, que não existe entre aspas, ficou conhecido como Illuminati. Por causa deles, muitas guerras, doenças e recessões têm sido provocadas no mundo. Provocadas, com o intuito de conseguirem realizar seus planos pessoais de dominação. É óbvio que isso tudo está debaixo do controle de Deus, claro. E todo esse alvoroço que o mundo está vivendo atualmente, tudo isso está debaixo do controle divino. Nesse momento atual, por exemplo, mês de abril de 2020, em que esse estudo está sendo preparado, mais provavelmente estamos no ano de 6013. É necessário que estas coisas que estão acontecendo agora, é necessário que aconteçam para cumprir tudo que está escrito. Seja bom ou seja ruim, nada está acontecendo por acaso. É o começo do trabalho de parto, em Mateus 24:8, que colocaram na Bíblia erroneamente como princípio das dores. Seguindo a tradução correta do grego, estamos no começo do trabalho de parto. A expressão correta é essa por quê? Porque o trabalho de parto é algo iminente. Já está prestes a nascer aquilo que tem para nascer. E já não falta mais tanto tempo para o falso Messias aparecer. O trabalho de parto está ocorrendo, toda essa praga no mundo, tudo isso que você tem visto aí na mídia. Tudo está se preparando rapidamente. O trabalho de parto está ocorrendo, como diz em Mateus 24:8, é o começo do trabalho de parto, e não o princípio das dores. Porque daqui a pouquinho, quando você menos esperar, vai ser revelado ao mundo o falso Messias, e vai ser coroado como rei pela classe religiosa de Israel. Depois que a vida terrena estiver sem perspectiva, um novo rei se levantará em Israel e resolverá os problemas do mundo. E nisso ele será reconhecido como o verdadeiro Mashiach pela classe religiosa de Israel. Como esse pessoal chamado Illuminati estão espalhados pelo mundo inteiro em uma linhagem sanguínea complexa e difícil de ser detectada, provavelmente o novo rei de Israel, que será coroado, também é ou será um deles, assim como a rainha da Inglaterra é. Com o auxílio do uso de toda a tecnologia existente atualmente, ele será um falso onipresente, e muitos ficarão maravilhados com ele e seguirão tudo o que ele disser. Mas quem é de Deus entenderá e se manterá fora desse jugo, mesmo que ao custo da própria vida. 7ª semana. O governo messiânico mundial de Yeshua. Como está escrito na Didaquê, chamada Constituição Apostólica, escrito também do 1º século, nos últimos dias aparecerá o enganador do mundo como Filho de Deus, e fará sinais e maravilhas, e a terra será entregue em suas mãos, e ele fará coisas ilícitas, nunca vistas antes, desde o princípio. Então a obra dos humanos entrará no fogo da prova, e muitos tropeçarão e serão destruídos. Mas os que suportarem em sua fidelidade serão salvos da própria maldição. É o que diz na Didaquê no capítulo 16, versos 4 e 5. Ou seja, vai chegar um tempo em que tudo irá parecer estar correndo bem, mas de repente será exigido muito dos humanos, e então será necessário suportar muitas dores e privações para conseguir um lugar na eternidade, junto com Deus. Embora estas coisas estejam preditas na palavra de Deus, é evidente que nenhum ser humano deseja passar por aflições, né? Claro. Mas não se esqueça, Yeshua nos alertou sobre isso. Não seja ninguém pego de surpresa. Nós fomos alertados na palavra dele. E então, depois do tempo determinado para toda essa aflição mundial, como está escrito, os que até o dia estiverem vivos aqui nesse mundo verão Yeshua descer dos céus em estado glorioso. É por essa esperança que aguentamos a parte ruim da vida terrena. Quem estiver morto se levantará do pó da terra e irá se recompor para ser transformado e se unir a ele. E os até então vivos serão transformados de imediato para se juntarem a ele. Só então é que começará na prática a valer a pena todo o nosso sofrimento desde agora até esse dia. Prontamente Yeshua irá destruir os inimigos e dar início ao seu reinado, a monarquia do verdadeiro rei, que é ele. Ele não se sentará no templo físico construído para o antimessia, mas seu palácio virá dos céus junto com ele, pois o templo físico do antimessia é imundo. Foi a partir desse templo que o inimigo de Deus reinou sobre a terra. E aí então, ele, Yeshua, o verdadeiro rei, governará o mundo com base na Torá, e não na lei oral ou qualquer outra regra religiosa. Um detalhe importante, como está escrito em Apocalipse 20, assim que ele chega para estabelecer seu reinado, primeiramente ele trata de aprisionar Satã.
E depois ele reúne seus santos eleitos e julga suas ações, para recompensar a quem de direito. Esse é o primeiro julgamento, o qual precede a instauração da monarquia divina. Durante o reinado dele, tudo será fundamentado apenas na Torá. E como já vimos em estudos anteriores também, do ponto de vista de tudo que Yeshua ensinou, Torá para ele é apenas os 10 dizeres, aquilo que chamam de 10 mandamentos, a Aseret HaDibrot, os 10 dizeres. Torá para Yeshua é apenas o que está nos 10 dizeres, é apenas o que está nas tábuas de pedra que Moisés recebeu no Sinai. Esse negócio de 613 mandamentos que os judeus dizem, Deus não mandou ninguém enumerar quantos mandamentos existem. Ele apenas mandou o povo se basear na Torá. Ao desdobrar a Torá em 613 mandamentos, eles estavam cometendo um erro básico. Sem perceber, eles estavam limitando Deus. Bom, se só tem 613 mandamentos, se eu fizer isso aqui, então isso, eu estou justificado e pronto? É isso? Isso é uma forma de limitar Deus. E lembre-se daquele relato que tem no livro de Lucas, daquele diálogo. Mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Guarda os mandamentos. Ah, tudo isso eu já tenho feito. Aí Yeshua diz para ele, ainda te falta uma coisa. Ah, guardar mandamento? Eu já tenho feito isso. Tudo isso eu já tenho feito. Ah, ainda te falta uma coisa. Está entendendo? Deus sempre requer algo de nós que ainda não conseguimos discernir o que é. Mas quando nos prendemos estritamente ao que está escrito diante dos nossos olhos, nós não conseguimos captar o que ele quer dizer. Ao se focar no fato de que existem apenas 613 mandamentos, os judeus religiosos deixam passar batido o que Deus realmente quer deles. E foi exatamente por causa disso que a maioria não conseguiu discernir Yeshua como Mashiach. Os que conseguiram discernir ele foram os que andaram só na Torá, como Nicodemo e o chamado José de Arimateia. 8ª semana, última cartada de Satã e a tentativa de destruição. E assim segue-se Yeshua reinando e regendo as nações durante os 1000 anos, como relata a Bíblia. Muitos que até então costumavam dizer frases como tomara que Jesus Cristo volte logo, muitos desses irão se enfadar do reinado dele. E por quê? Porque não conseguiram vislumbrar o que é ser regido segundo a Torá. Enquanto estamos aqui nesse mundo, o certo a fazer é procurarmos aprender a vislumbrar a Torá nos ensinamentos de Yeshua. A Torá não é uma mera lei de Moisés para os judeus. A Torá é a instrução divina. Tudo que Yeshua ensinou é Torá. E de tanto reger os povos com base na Torá, muitos que diziam, volta logo Jesus Cristo, estarão praticamente pedindo que isso acabe de uma vez por todas. Estarão com raiva do reinado dele, porque não entenderam o que é ser reinado pela Torá, mesmo com Satã preso durante o milênio. E no fim desses 1000 anos, Yeshua soltará Satã de sua prisão, e aqueles que não aguentam mais ser regidos pela lei de Deus serão influenciados a se rebelarem contra Yeshua. Mas como já temos lido na Bíblia, Satã e os rebeldes que se juntaram a ele marcharão rumo a Jerusalém, acreditando que tem mesmo o livre-arbítrio de destronar o Filho de Deus. Mas serão destruídos, todos de uma vez só. 9ª semana, o julgamento das almas. Nos 1000 anos seguintes à destruição do restante de seus inimigos, no ano 9000 da criação do mundo, Yeshua dará início à fase do julgamento, onde estabelecerá o trono branco e atuará como juiz para julgar todos os humanos. Por ser divino e eterno, Yeshua terá todo o tempo do mundo para julgar a todas as almas. E aqui nesse caso é o julgamento dos ímpios, não dos santos. O julgamento dos santos e dos eleitos foi o que aconteceu antes de Yeshua começar a estabelecer o reinado dele. Os santos eleitos já tiveram suas ações julgadas antes de Yeshua estabelecer seu reinado, lá na 7ª semana. Aqui, na 9ª semana, o 9º milênio, no ano 9000 da criação, é o julgamento dos que não foram salvos. A partir daí segue-se a instauração imediata da dimensão eterna, onde todos viverão para sempre com Deus e com Yeshua. 10ª semana, o estabelecimento da eternidade definitiva. Como vemos na Bíblia, também no livro de Enoque, durante a 10ª semana os céus e a terra atuais serão desfeitos, e novos céus e terra serão formados. No versículo 21 do capítulo 92, Enoque descreve dizendo assim, ele poderá ver sua animação, mas não seu espírito. Ele será capaz de conversar a respeito dele, mas não de subir a ele. Ele poderá ver todas as fronteiras destas coisas e meditar sobre elas, mas não poderá fazer nada igual a elas. Quer dizer,
Depois da renovação definitiva, os santos terão uma convivência real com Deus, mas será uma convivência indireta, digamos assim. Nós veremos a forma da glória divina, mas não seu conteúdo como realmente é. A partir desse tempo e daí em diante, seremos como Yeshua, seres espirituais ligados ao Deus Criador. Corpo novo, mente nova, interesses novos, não sentiremos falta de nada daqui dessa terra. Mas apesar de nos tornarmos seres espirituais, continuaremos dependendo de Deus, pois a nossa eternidade ela é construída e será sustentada pelos frutos da árvore da vida, que é o que deveria acontecer com Adão, um ser eterno, criado à imagem de Deus, cuja eternidade é sustentada pelo fruto da árvore da vida. E nós, os eleitos que entrarmos na dimensão espiritual eterna, passaremos a comer desse fruto, de tempos em tempos. É o único alimento que nós necessitaremos. Tomando como base esse ano, chamado de 2020, em que nós nos encontramos atualmente, faltam 4.000 anos para a gente entrar de vez na eternidade celestial. O nosso tempo de estadia terrestre é para vivermos no conceito do reino de Deus, pois é assim que nós iremos desenvolver o apego ao nosso Deus e às coisas que provêm dele. Enquanto a gente está nessa terra, a gente, claro, está com a cabeça nas coisas dessa terra, mas a dimensão eterna será diferente. A paz que os ímpios tanto procuram aqui nesse mundo, na verdade só terá lá, na dimensão eterna. Não apenas a paz como a gente conhece, mas o conceito judaico de Shalom, que não significa apenas paz. Shalom é traduzido como paz geralmente, mas Shalom é o preenchimento definitivo. Shalom é uma espécie de mistura, de combinação de alegria, contentamento, ausência de aflições, leveza de espírito, quietude da alma. Shalom é a combinação disso tudo. E isso não existe aqui nesse mundo. Só estará disponível na dimensão eterna, a quem entrar lá, por meio da fidelidade a Yeshua. E com base nisso, nós contemplamos a Nova Jerusalém, a cidade santa, a cidade eterna. Apocalipse 21:16 diz: "E polis tetragonos quite", a cidade estende-se como um quadrado, que é o que costumam colocar como a cidade é quadrangular. O texto diz: a cidade estende-se como um quadrado. A cidade eterna será como um imenso conglomerado quadrado em cima deste círculo estático que é a Terra. E Terra plana, né? Lembremos que, segundo a Bíblia, a Terra não é esférica. Versículos 22 e 23 dizem: "Qual de todos os homens é capaz de entender a largura e o comprimento da Terra? Por quem têm sido vistas as dimensões de todas estas coisas? Todo homem que é capaz de compreender a extensão do céu? Qual é sua elevação? E pelo que ele é apoiado?" Estes são os dados e questionamentos que os estudiosos da Terra plana têm feito e ainda fazem atualmente. Quem foi capaz de testemunhar visualmente as dimensões reais da Terra? E ele faz perguntas retoricamente a todo homem capaz de compreender a extensão do céu, dizendo qual é a elevação dele. Quer dizer, qual é a altura do céu? E pelo que ele é apoiado? A julgar pelo tom dessas perguntas, podemos até entender que ninguém nunca saberá ao certo, porque alguns terraplanistas especulam que o Sol fica a 5.000 e poucos quilômetros de altura e que o céu teria 13.000 e poucos quilômetros de altura, mas isso são especulações. Mas uma coisa é certa: faltam 4.000 anos para nossa eternização. Nossa, digo, de nós os fiéis que nos mantivermos no nome de Yeshua até o fim. Como o nosso calendário foi todo alterado, estamos potencialmente impedidos de discernir a verdadeira medida de tempo desde a criação, pois o nosso Deus mandou que cada ano fosse contado com 364 dias. Mas ninguém fez isso. O mais coerente a deduzirmos é que, na verdade, nós estamos quase entrando no verdadeiro 7º milênio. Contando a partir do calendário judaico, acrescentando os anos que foram tirados de propósito, estaríamos em 6.013. Mas se a gente for considerar a contagem de 364 dias, que Deus mandou e ninguém fez, devemos estar quase no 7º milênio. Isso nos impossibilita de reencontrar o cálculo correto. Porém, nós, os que alcançamos a entrada na vida eterna, primeiro passaremos 1000 anos com Yeshua aqui na terra, sendo o rei de todo mundo. Depois desse tempo, os ímpios serão removidos, e passaremos mais 1000 anos ao lado dele aqui nessa terra, enquanto ele estará julgando e condenando as almas dos ímpios. E só depois, então, adentraremos na eternidade definitiva. Se você realmente é de Deus,
A sua maior esperança tem que ser essa, e não a casa com piscina e o carro na garagem. Pense bem nisso, estaremos com o Deus Yah, o Deus Pai, o Criador, e com Yeshua, para sempre. Amém? No próximo estudo, capítulos 93 a 95, teremos exortações tipicamente racídicas, típicas de um justo. Em sintonia com o discurso de Yeshua, Enoque pronuncia bênçãos e maldições sobre cada um, a quem de direito. Pois o pacto novo não pronuncia só bênçãos, tem maldição também, para quem merece. E olha que tem muitos dentro de igrejas edificando suas próprias maldições, com as próprias mãos. Mas isso é assunto para outro estudo. Amém? Até o próximo estudo.